Olá, terceiro ano, terceira série do ensino médio. Vamos iniciar aqui o nosso livro 4, né? O livro aí último da nossa etapa, tá certo? Que vai abordar um pouquinho sobre regência e crase, tá bom? Como isso aqui é um momento de revisão, eu vou simplesmente falar os casos mais importantes, os verbos mais importantes, as situações mais importantes, e daí vocês estudem em casa aí, tá bom? Prestem atenção e tudo, leiam tudo, assistam as videoaulas, né, de outras plataformas, assim, o Saio, enfim, no YouTube mesmo, para vocês ficarem atentos aqui a isso, tá bom? É um assunto, eu não vou mentir, bastante complexo, mas se você prestar atenção, se você fizer a sua parte, vai dar tudo certo. Então vamos tratar de regência, não é isso? O que é a regência, gente? Regência verbal e nominal, regência no geral, é a solicitação ou não, tá certo? Um verbo. É quando um verbo ou um nome solicita um complemento ou sem preposição. Estamos falando de quê? Do objeto. Objeto direto e complemento nominal. Esses são os termos que completam o sentido de um verbo ou de um substantivo. Então, regência, nesse sentido, é a solicitação, tá certo? De um complemento, ok? Da ação verbal, tá ok? Só que é o seguinte, existem verbos que, tipo, só pedem um complemento, existem verbos que pedem mais de um complemento, mas existem aqueles verbos, gente, que podem pedir o mesmo complemento, mas tem sentidos o quê? Diferentes, tá certo? Então a gente vai estudar aqui alguns verbos que pedem, né, muitas vezes o mesmo complemento, mas tem sentido diferente. Um exemplo é o verbo assistir, tá certo? Mas a gente vai, né, passo a passo. Então, a regência verbal está muito relacionado, tá certo, com os termos regentes e os termos regidos, ou seja, o verbo e o nome e os seus complementos. Tá ok? Então vamos lá para o verbo aspirar, começar com o verbo aspirar aqui. Lembrando que isso aqui é uma revisão, porque já vimos isso aqui em sala, tá bom? Começar aqui com o verbo aspirar. Aspirar, gente, tem dois sentidos. Tem aspirar no sentido de almejar, de desejar, e tem um aspirar no sentido de quê? De inalar, de cheirar, tá certo? Então, aspirar no sentido de almejar vai ser verbo transitivo indireto, ou seja, ele vai pedir um complemento com preposição. Já o aspirar, no sentido de cheirar, de inalar, vai ser o quê? Um objeto direto, ou seja, vai vir sem preposição. Então, um exemplo, eu aspiro a uma vaga no Congresso Nacional. Opa, eu cheiro, eu estou cheirando essa vaga? Não. Eu estou o quê? Desejando, eu estou querendo, tá certo? Alcançar aquela vaga. Então, esse aspirar está no sentido de almejar, de desejar, tá ok? Já o aspirar no sentido de cheirar, dissolver, de inalar, respirar, né? Vai ser verbo transitivo direto. Por exemplo, eu aspiro o perfume Jequiti. Ou seja, eu cheiro o perfume Jequiti. Tá certo? Então, aspirar tem esses dois sentidos. Tem o verbo assistir que possui 4 sentidos. O verbo assistir possui 4 sentidos. É um verbo aí que causa muita confusão, tá certo? É o que mais cai em prova. O verbo assistir tem no sentido de ver, tem no sentido de prestar socorro, tá certo? Tem no sentido de morar e tem no sentido de caber, tá ok? Esse último sentido você vê mais em leis, né? Tá bom? Em artigos de leis, isso é um direito que lhe assiste, tal, tá ok? Mas vamos lá para o verbo, o sentido mais comumente usado, né? Assistir, você assiste o jogo ou você assiste ao jogo? Eu posso assistir os dois. Vai depender, tá certo, do que eu quero. Quando eu digo, eu sou telespectador, eu sou, como é que diz? Eu sou torcedor, tá certo? Eu estou em minha casa, o jogo está acontecendo lá no Castelão. Eu estou assistindo o jogo ou eu estou assistindo ao jogo? Essa é a dúvida, né?
Eu estou assistindo ao jogo. Por quê? Porque ao jogo, o verbo assistir, no sentido de ver, ele pede a preposição ao. Então, assistir ao jogo, assistir ao filme, assistir à novela com crase, tá certo? Então, esse assistir está no sentido de ver. Então, no sentido de ver, pede preposição. Já no sentido de participar, de prestar assistência, de socorrer, aí vai ser verbo transitivo direto. Por exemplo, o médico assistiu o doente, o professor assistiu o aluno. Então, nesse sentido aí, está no sentido de quê? De ajudar, tá certo? De prestar assistência, de socorrer, ok? E tem o assistir também no sentido de quê? De morar. Por exemplo, eu assisto em Fortaleza há 10 anos. Quer dizer o quê? Esse assistir não é nem no sentido de ver e nem no sentido de prestar assistência, sim no sentido de morar. Então, indicou tempo, gente, tá certo? Você vai se referir ao lugar aí. Então, assistir no sentido de lugar, tá certo? De morar, de residir. Então, eu assisto em Maracanaú há 3 anos, olha só. Então, eu moro em Maracanaú. E eu assisti no sentido de caber, de pertencer, tá certo? Isso aqui é um direito que lhe assiste, ou seja, é um direito que lhe pertence, que lhe cabe, ok? Então, temos esses 4 sentidos aí. Temos o verbo chamar também. Chamar tem outros sentidos também. Não é só chamar no sentido de convocar, ei, vem cá. Não, tem chamar no sentido de apelidar, de dar nome, e tem chamar no sentido de convocar. Tá ok? Beleza? Por exemplo, ele te chamou de Henrique. Opa! Ele não chamou o Henrique, o nome Henrique. Ele te apelidou, ele te nomeou Henrique. Tá certo? Então ele te chamou de Henrique. Tá ok? Ele chamou o Henrique. Olha só, ele chamou o Henrique. Agora, sendo no sentido de convocar. Tá certo? Então, tem que ter cuidado nisso aí. Tem que chamar 2 sentidos. Beleza? Ok. Custar. Custar também tem outros sentidos. Ele é tem outros sentidos. Ele é unipessoal na acepção de ser custoso, portanto, seu sujeito é sempre a terceira pessoa, como você vê aqui no livro. A pessoa para a qual algo é custoso torna-se objeto indireto, introduzido pela preposição. Então, preste atenção. Custou aos brasileiros acreditar na derrota da seleção. E, olha só, o livro custou R$ 20. Então, custou aos brasileiros é intransitivo na acepção de quê? De ter o preço, de ter preço, podendo vir seguido de adjunto adverbial, né? Já esse outro aqui, né? Custou é no sentido de valor mesmo. Isso aqui custou R$ 20, no sentido de valor. Custou a aprender essa matéria. Olha só, né? No sentido de obstáculo aí, né? De obstar, né? Custou de demorar. Tem custar no sentido de demorar, né? E custou no sentido de valor. Então, você vê aí que a regência do verbo vai depender muito, tá certo? Esquecer-se e lembrar-se. Gente, você só vai usar preposição, não esquecer e lembrar, se você usar pronome. Se você não usar, exemplo, esqueceu-se do Henrique. Por que você usou do? Porque você colocou esqueceu-se. Você usou o pronome. Agora, se você não usar o pronome, não precisa usar a preposição. Por exemplo, esqueceu o Henrique. Pronto. É só isso. Beleza? O informar. Informar também é um verbo bastante... Deixa eu ampliar aqui a tela aqui para ficar melhor para vocês, né? Ampliar aqui que fica melhor. Olha só. Pronto. Tá aqui, ó. Custar já foi, esquecer e informar. É sempre transitivo direto e indireto, mas possui 2 diferentes construções. Olha só. Informamos os alunos do recesso, informamos-los do recesso, informamos aos alunos o recesso e informamos-lhes o recesso. Então, tem várias formas aí, mas ele sempre vai ser transitivo, direto e indireto, ou seja, ele vai ser bitransitivo. Aí existem várias formas aí de você, né, dizer. Se quiser usar com preposição, se não quiser usar, se quiser usar com pronome lá, aí você é que escolhe. Obedecer. Gente, obedecer e desobedecer sempre vai ser transitivo e indireto. Sempre. Então, sempre vai vir com preposição. Então, você desobedeceu o professor ou ao professor? Desobedeceu ao professor. Você desobedece à escola.
tá certo? Não sempre vai pedir preposição, tá ok? Tem muita gente que erra, ele é bom, então obedecer e desobedecer sempre serão transitivos indiretos. E perdoar e pagar. Se perdoar e pagar estiver se referindo à pessoa, você usa a preposição. Se não for pessoa, aí você não usa. Por exemplo, pagou ao funcionário, né? Pagou ao funcionário. Aí, ó, pagar, aí, funcionário não é pessoa, então você vai dizer pagou ao, tá certo? Agora, se fosse coisa, aí não precisaria usar a preposição. Pagou a conta. Opa, conta é pessoa? Não. Então é transitivo direto. É só isso. Tanto ele quanto o perdoar. Beleza? Tranquilo? Então tá aí, ó. Preferir. Preferir sempre, gente. Cuidado com isso aqui. Sempre, sempre, sempre. É transitivo direto e indireto, sendo o objeto indireto, introduzido pela preposição a. Trazendo sempre, posição a, sempre. Sempre. Temos esses discos aos outros. Preferimos a ficar em casa. Preferimos pizza a pastel. Tá certo? Sempre vai ser assim. Tá ok? Ok? Até bastante complicadinho, né? Na acepção, ou seja, no sentido de caber, ter fundamento, é intransitivo. Suas ideias não procedem, ou seja, suas ideias não têm fundamentos, certo? Então, vai ser intransitivo, ok? Já, se for no sentido de dar início, de iniciar algo, aí, meu amigo, é diferente, tá bom? Beleza? Então, tá aí, ó. O presidente procedeu à cerimônia, ou seja, iniciou, né, a cerimônia de entrega dos prêmios aos jogadores. Então, esse aí é no sentido indireto, dar início no sentido indireto. Beleza, gente? Ok? Show de bola. Querer, temos o querer também no sentido de quê? Querer, gente, no sentido de ter a posse, e querer no sentido de admirar, de desejar algo. Tá certo? Então, por exemplo, eu quero o abacate, é no sentido de ter a posse, não é isso? Ok? Aí, quando eu digo eu quero, eu quero a minha mãe. A minha mãe, você vai ter que colocar atrás, porque esse querer aí está no sentido de querer desejar algo bom, de ter estima, tá certo? Então, tem querer, o verbo querer pode ter dois sentidos. Querer no sentido de possuir e querer no sentido de desejar o bem, de oferecer o bem, certo? Então, quero o carro, tá certo, ó, tá bom? Quero o carro, no sentido de ter a posse. Já eu digo assim, eu quero ao meu pai. Olha só, quero ao meu pai, eu desejo o bem ao meu pai. Já se você disser, quero o meu pai, aí você quer ter a posse, né? Beleza? Aí, cuidado. Simpatizar e antipatizar. Isso aí sempre vai vir com a preposição com, sempre. Quem se simpatiza com. Quem se antipatiza com. Sempre vai ter o com. Sempre, sempre, sempre. Visar também tem dois sentidos. Tem o visar, né, no sentido de mirar, de apontar. Por exemplo, ele visou o alvo de longe, ou seja, ele mirou, tá certo? Ele viu. E tem o visar no sentido de desejar, tá bom? Desejar. Ele visa ele visa ao cargo de delegado. Opa, ele deseja o cargo de delegado. E tem o visar também, gente, tem outro sentido também, que é no sentido de dar o visto, de assinar. Tipo, visou o cheque, assinou o cheque. Visou o boletim, né? Assinou o boletim. Então, tem-se isso aí. Isso na regência verbal. Na nominal, a nominal vai ser regida, né, por substantivos, adjetivos e ou advérbios. Enquanto lá na verbal eles solicitam complemento, né, sendo objeto direto ou indireto, aqui na regência nominal, aqui eu vou chamar esse complemento, né, esse termo que completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio, eu vou chamar de complemento nominal. Tá ok? Então tá aqui, ó, um exemplo, aversão. Aversão, quem tem aversão a para o por. Por exemplo, ela sempre teve aversão ao militarismo, tá certo? Ela sempre teve aversão por você.
Ok? Devoção, quem tem devoção a, para com ou por. Tenho devoção por santo expedito. Tenho devoção a santo expedito. Certo? E assim por diante. Dúvida, quem tem dúvida sobre, ou tem dúvida em, ou acerca de. Tá, ok? Então, você vê aí que dúvida solicita preposição. Detalhe, toda regência nominal, toda, gente, toda, rege preposição. Por quê? Porque todas pedem complemento nominal. Todas, não tem exceção. Tá bom? Então, você sempre vai usar uma preposição quando estiver diante de uma regência nominal. Então, dúvida de, né? Dúvida acerca de, dúvida em. Estou com dúvida em português, tá bom? Estou com dúvida sobre você. Horror, quem tem horror a alguma coisa, tem horror a barato, tem horror a, enfim. Medo, quem tem medo de ir. Respeito, quem tem respeito a, entendeu? Então, é isso aí a regência nominal. Os adjetivos, ó, quem é acostumado com, quem é acostumado a, se é agradável a, tá certo? Se é alheio a, ou alheio de, ok? Se é análogo a, tipo, análogo a escravo, semelhante a escravo, né? Ansioso, quem é ansioso de alguma coisa, para alguma coisa ou por alguma coisa. Eu sou ansioso por, é, por português, tá certo, beleza? Apto, quem é apto para, é apto a. Se algo é benéfico a, beleza? Se é compatível com, ok? E assim por diante. Então, dê uma olhadinha com bastante atenção para isso aí. E por último é crase, né? Crase a gente vai ter um assunto aqui, né? Algo bem especial com a crase. Gente, quando é que vai acontecer a crase? Quando existir a regência. Olha só que delícia. Olha só que coisa boa. Quando é que existe crase? Quando existe regência, porque justamente a crase é quando há, né? Aí o encontro de um a preposição mais um a artigo. Olha só. A regência pede ou não preposição? Eu não disse que a regência nominal sempre pede preposição? Tá certo? A regência verbal não, pode pedir preposição ou não. Já a regência nominal sempre pede. Então, sempre que um termo desse aí solicitar preposição a, tá certo? A outra palavra for feminina e aceitar o artigo a, crase terá. Então, a crase é a junção de um a mais outro a, ou de um a mais os pronomes aquele, aquilo ou aquela. Tá bom? Tem outros aí, certo? Qual, a qual, enfim. Mas vamos ver isso aí parte por parte, certo? Então, a crase ocorre sempre que a preposição a funde-se, ou seja, junta-se, né, com os artigos definidos femininos a ou as. Então, ó, dei às professoras um livro. Opa, quem deu algo. O que foi que deu? Um livro. A quem? As professoras. Então, o verbo dar é o verbo bitransitivo. Pega um objeto direto e um objeto indireto. Então, o a está no plural, professoras também está no plural. Então, você usa crase. Crase tudo igual. Agora, se a tivesse no singular e professora no plural, crase nem a pau. Tá bom? Palavra no singular, né? Crase a no singular, palavra no plural, crase nem a pau, você não usa. Então, dei a professoras um livro. Aí você não usaria a crase, porque só usa se os dois estiverem no singular ou os dois estiverem no plural. Se for diferente, não se usa. Ok? Outro aqui, os pronomes relativos a qual e as quais. Olha, ele se referiu àquela mulher. Tá certo? Ele se referiu àquela mulher, ó, a mais aquela, aí você bota a crase, aquela mulher, que se refere a alguém, tá certo? Então, mulher é uma palavra feminina e aceita o artigo a. Outro exemplo aqui de outros pronomes, como o a qual e as quais. A sala do palácio ao qual, aliás, a qual me dirigi era enorme. Opa, quem se dirige a. Onde, a que foi? Ou aonde ou a que ela se dirigiu, né? A sala do palácio. Quem se dirige a. Então, a sala a qual me dirigi, então você usa a crase, tá certo? Beleza? Então, são alguns casos aqui. Vou falar mais dos casos específicos para o vídeo não ficar muito longo, tá ok? Então, tá aqui o aquele, aquela, já usei. Ah, me referi àquilo.
Então, você usa crase. Quem se refere a. Sempre, gente. A crase sempre vai pedir a preposição. Ok? Beleza? Então, tá aqui, ó. Quando é que eu vou usar a crase diante de palavras femininas? Vou dizer os casos aqui de crase, os principais. Você vai usar a crase diante de palavras femininas, tá certo? Diante de locuções adverbiais, ok? De tempo, de modo, de lugar. Você usa também nas locuções prepositivas, nas locuções conjuntivas, nas expressões que indicam moda, estilo ou desejo, tipo, comi uma pizza à moda da casa. Esse a moda é com crase. Ah, eu me vesti a Neymar. Você bota a crase, porque é o estilo Neymar. Então, sempre que indicar estilo, moda, né, o gosto, aí você usa a crase. Tá ok? Outros casos que você vai usar a crase diante somente, preste bem atenção, diante aí dos pronomes de tratamento senhorita, tá ok? Senhorita, você usa. Você não usa a crase diante de nomes de palavras masculinas, tá certo? Tipo, eu me referi à sala, você usa a crase, porque sala é palavra feminina, e quem se refere a. Mas se você disser, me referi a você, olha, você já não usa. Por quê? Porque não se usa crase diante de pronome, né, pessoal, beleza, gente? Pessoal de tratamento, ok? Você não vai usar crase diante de pronome pessoal de tratamento, de pronome pessoal do caso reto, de pronome possessivo. A crase será, por exemplo, facultativa, tipo, me referi à sua mãe. Opa, aí você usa a crase se você quiser, certo? Porque diante dos pronomes meu e sua, você usa aí a crase se quiser, é facultativa. E também diante da preposição até, crase também facultativa, tá ok? Então, você vai ler isso aqui, você vai revisar bem direitinho, anote, né? Faça as questões, tire suas dúvidas, qualquer coisa a gente resolve lá no, como é que diz, na semana de revisão, tá bom? Estou falando as pressas aqui porque já foi dado, só estou resumindo aqui o que é crase para você. Aí você vê os casos aí, tá bom? Em casa, analise, anote tudo direitinho, anote onde que a crase é obrigatória, onde que a crase é facultativa e onde é que a crase não se usa de forma alguma. Então, faça esse resuminho aí que você acerta com certeza as questões. Tem uns casos especiais aí que vale muita atenção, tá certo? Sobre esses aspectos aí, leia bastante, ok? Beleza? As diferentes regências, diferentes significados, você tem que ler também, ok, gente? Então, com isso, a gente encerra aqui, para não ficar muito longo, né? A gente encerra aqui, na próxima aula a gente continua aí, tá ok? Valeu, desde já um grande abraço. Tchau, tchau, gente.